TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 17 de junho, está no ar. Vamos começar com uma boa notícia para quem vive aqui em Petrópolis. Os hospitais da cidade apresentam queda no número de pacientes internados com o novo coronavírus. A diminuição gradual faz com que a taxa de ocupação de leitos seja uma das menores do Rio de Janeiro. Na contramão de vários municípios do estado, Petrópolis vem conseguindo se manter abaixo dos 30% de ocupação em relação aos 116 leitos disponibilizados às internações da Covid-19. Até o momento, os índices da cidade se mantêm abaixo de 80% de ocupação, permanecendo em um nível seguro para a retomada gradual de setores. O comparativo dos últimos 30 dias tem como base as informações da Central de Regulação Hospitalar do município. As internações nas unidades de terapia intensiva têm diminuído. Segundo a secretária de Saúde do município, Fabiola Reck, a queda dos números pode ser atribuída às medidas tomadas pela prefeitura, como pactuação de leitos com unidades hospitalares do município e também a importantes decretos como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a menor quantidade de pessoas nas ruas. Mesmo com esta boa notícia aqui em Petrópolis, no Brasil a notícia não é tão boa. 923.189 é o número de casos confirmados de vítimas da Covid-19 em todo o país. Já as vítimas fatais chegaram ontem. No último boletim, o número de pessoas é de 45.241. As mortes registradas diariamente se referem àquelas que foram confirmadas durante o período que compreende o boletim, que vai das 4 da tarde do dia anterior até as 4 horas da tarde do dia da divulgação do boletim, independentemente da data em que tenham ocorrido os óbitos. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra até esta terça-feira 83.343 casos confirmados e 7.967 óbitos por coronavírus em todo o estado. Há ainda 1.133 óbitos em investigação. Em Petrópolis, desde ontem, o boletim do coronavírus também vai contemplar o número de leitos clínicos e de UTI ocupados por pacientes com a Covid-19. Até o momento, foram analisados 1.692 casos na cidade. Deste total, 618 resultaram negativos, 1.010 positivos e 64 estão em análise. Há 72 pacientes internados em Petrópolis, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando o resultado do teste. Até o momento, a cidade registra 431 pessoas recuperadas do coronavírus e 86 óbitos em todo o município. Hoje, Petrópolis contabiliza 23,1% dos leitos clínicos e 27,59% de UTI ocupados com pacientes infectados com coronavírus. A comissão da Câmara Municipal de Petrópolis é uma comissão de acompanhamento das ações do governo aqui da cidade sobre o novo coronavírus. Essa comissão visitou, na última segunda-feira, 3 unidades de saúde aptas a atender pacientes com a Covid-19. O Hospital Cid Carneiro, conhecido como RAC, a UPA Cascatinha, que no momento é UPA Vermelha, e o Hospital Nelson de Saerp, que neste momento é referência ao tratamento da Covid-19. Os vereadores Maurinho Branco, do DEM, Silmar Fortes, do PL, e Leandro Azevedo, do PSD, que compõem um grupo, além do presidente da Câmara, o vereador Ingo Rames, também do DEM, foram recebidos pelos diretores das unidades hospitalares e discutiram sobre a capacidade de atendimento, insumos e ocupação de leitos de cada um dos hospitais. O primeiro local fiscalizado foi o Hospital Alcides Carneiro, depois a UPA Cascatinha e, por fim, o Hospital Municipal Nelson de Saerp. Neste último, durante a visita, os vereadores também foram informados sobre um projeto desenvolvido por estudantes da FASE,
que deverá ser iniciado esta semana e vai garantir aos internados que possam, por videochamadas ou telefonemas, ter contato com seus familiares, uma vez que eles não podem receber visitas. Abre aspas. Esta é uma boa notícia. Este projeto será fundamental para que os pacientes se sintam mais próximos de casa e os familiares tenham melhor ciência de como eles estão na unidade. Fecha aspas, disse o vereador professor Leandro Azevedo. Atualmente, há médicos que ligam para os familiares para passar informações sobre o estado de saúde de cada paciente. A comissão já elaborou um cronograma de visitas e fiscalizações que seguirá acontecendo nos próximos dias. A equipe de fiscalização de posturas e da vigilância sanitária instalaram nesta terça-feira sinalizações para tentar evitar aglomerações em bancos de praças e calçadas de toda a cidade. O primeiro local que recebeu essa ação foi a Praça Dom Pedro, no Centro Histórico, onde foram colocados 37 adesivos com a mensagem recomendando a permanência de somente uma pessoa por banco. O objetivo é garantir o distanciamento entre as pessoas, uma das recomendações para evitar a propagação do coronavírus em Petrópolis. Outros pontos do Centro Histórico e locais como a Praça da Liberdade também receberão o material. Vamos falar agora de transporte público aqui em Petrópolis. A loja da Rio Card Mais, que conta com serviços voltados à bilhetagem eletrônica dos ônibus, voltou a funcionar normalmente aqui na cidade. Desde o surgimento do coronavírus, a operação no local foi limitada apenas uma vez na semana. E desde o início deste mês, os clientes podem buscar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, na Praça da Inconfidência, número 22, no centro de Petrópolis. O cliente pode contar com serviços como recarga de cartão de passagens, desassociação do usuário, análise técnica, retirada de pedidos, entre outras solicitações. Por enquanto, o atendimento ao estudante 50% segue suspenso por conta da paralisação das aulas presenciais desde o início da pandemia. Além disso, no local estão disponíveis as máquinas de autoatendimento para a realização de recargas em dinheiro através do cartão de débito. Todo o processo de atendimento segue as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades governamentais, evitando a disseminação da Covid-19. Com marcações de espaçamento entre os clientes, há também uma limitação no número de pessoas dentro da loja. Além disso, é recomendável que as pessoas respeitem o horário de funcionamento para evitar filas e aglomerações e utilizem obrigatoriamente a máscara de proteção respiratória. A Rio Card Mais orienta os clientes do transporte público a dar preferência ao atendimento nos canais digitais na hora de recarregar o cartão de ônibus. Serviços como a compra de créditos de transporte e consulta de saldos e extratos estão acessíveis no site e aplicativo disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS. Na plataforma, o passageiro pode utilizar cartões de crédito, débito ou boleto bancário para efetuar a recarga. A inovação traz mais facilidade e serviços disponíveis para os clientes, além de um clube de vantagens. Outra opção para recargas do cartão Rio Mais Expresso são as máquinas de autoatendimento instaladas nos terminais Itaipava, Correios, Itamaraty e Bing. E tem um estabelecimento também no centro da Posse. Aos que precisam adquirir o cartão de bilhetagem eletrônica, as máquinas instaladas nos terminais do Itamaraty e Itaipava contam com um dispensador de cartão que pode ser adquirido por R$ 3,00 com depósito em garantia. Para os cartões do tipo Vale Transporte, as recargas continuam sendo realizadas pelo empregador, que faz a gestão deste benefício aos seus colaboradores. Bem, agora vamos mudar de assunto e falar de fiscalização nas agências bancárias de Petrópolis. Nesta terça-feira, o Procon Petrópolis, a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e a Coordenação de Gestão Estratégica do município encaminharam às 38 agências bancárias aqui da cidade uma carta de recomendação com medidas de atendimento e higiene para promover a segurança dos consumidores neste momento de retomada das atividades econômicas. Entre os pedidos feitos pelos órgãos municipais, a garantia do atendimento preferencial, a organização das filas, a sinalização da distância de segurança e a oferta de álcool em gel. No documento, pede-se aos bancos
para que facilitem a cobrança de serviços, aceitando, por exemplo, boletos de outras instituições financeiras. Outra recomendação é de que haja ampla divulgação dos horários especiais de atendimento a idosos. Desde o início da pandemia, o órgão de defesa do consumidor vem se reunindo com o gerente das instituições bancárias e discutindo soluções para garantir um atendimento mais seguro na prevenção ao contágio da Covid-19, sendo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde por meio da vigilância sanitária. A lista de recomendação enviada aos bancos pede para que as agências tomem precauções para evitar aglomerações no atendimento. Outra recomendação do documento que segue para os bancos é de que, em caso de haver necessidade de fechar uma unidade por suspeita de Covid-19 e para higienização na eventual contaminação de funcionário, a agência bancária deve comunicar ao PROCON e indicar aos clientes em quais agências eles receberão atendimento no período de fechamento e qual é a previsão de retorno das atividades na unidade do banco fechado. E vamos agora conferir as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul afastou um servidor público concursado do município. Este servidor trabalhava no setor de tributos da Prefeitura e ele está sendo investigado por prática de peculato. As investigações dão conta de que quando a pessoa ia até o setor de tributos buscar uma guia para um pagamento de IPTU atrasado e ISS atrasado, este servidor emitia para a pessoa o boleto para pagar esta guia, porém, ele emitia este boleto com um código de barras que direcionava o pagamento do tributo diretamente para sua conta pessoal. A Prefeitura ainda não revelou o nome desse servidor, porém o caso já se encontra na 107ª Delegacia de Polícia. E o processo, como eu disse, de exoneração já está em andamento. Vamos falar agora sobre os casos do novo coronavírus na cidade de Paraíba do Sul. A cidade de Paraíba do Sul já conta com 233 casos confirmados da doença. São 160 pacientes curados e o número de óbitos subiu para 10. 63 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus. Na cidade de Três Rios, Beth, o número de casos confirmados do novo coronavírus já alcançou a marca de 523 casos. 278 pacientes estão curados e nós temos 21 óbitos na cidade de Três Rios. 224 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Três Rios. 14 se encontram internados e os outros em tratamento domiciliar, em isolamento domiciliar. Uma imagem que chamou bastante atenção na noite de ontem, também causou comoção nas redes sociais, é a imagem que foi postada por uma moradora da cidade de Três Rios, que estava no Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital das Clínicas de Três Rios, que mostra uma fila de ambulâncias esperando a vez de deixar pacientes ali na emergência do hospital. Esta imagem causou, como eu disse, muita comoção nas redes sociais, vários comentários, inclusive comentários de pessoas que moram ali na rua próxima ao hospital, que diz que todos os dias à noite, todas as noites, as sirenes, as ambulâncias cortam a rua com as sirenes ligadas, causando um aperto no coração dos moradores próximos ali do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Antes, Beth, eram só números. Hoje estes números, estes óbitos, já não são mais estatísticas para os moradores de Três Rios, para os moradores de Paraíba do Sul, porque já se tornaram
mortes de pessoas conhecidas, de pessoas vizinhas, de parentes, de amigos. Então há uma grande necessidade que a população também faça a sua parte e venha se prevenir. O comércio abriu, as atividades voltaram nas cidades com muitas restrições, mas voltaram, e parece que as pessoas esqueceram que nós ainda nos encontramos em uma pandemia. As pessoas saíram às ruas, as pessoas estão se confraternizando, o Dia dos Namorados, bares lotados, restaurantes lotados, e isso é muito ruim, porque os números estão aumentando. Há uma semana atrás, estes números na cidade de Três Rios, que hoje chegou a 533, era de 378 casos. Então você vê a proporção deste aumento. E o governo tem feito muitas coisas, os governos tanto de Paraíba do Sul como de Três Rios, a desinfecção das ruas, os médicos, os enfermeiros com EPI, decretos obrigando o uso de máscaras, pedindo para as pessoas evitarem as aglomerações, campanhas de conscientização para os munícipes. Porém, não adianta nada que os governos realizem ações se a população não aderir a estas ações. Então fica aqui o nosso pedido à população de Paraíba do Sul, à população de Três Rios, que se cuide, que se previne. Eu perdi amigos para esta doença terrível. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas que eu amava. Então há grande necessidade de que nós possamos nos cuidar, porque se eu me cuido, eu não estou protegendo somente a mim, mas eu estou protegendo também as outras pessoas que estão no meu convívio. Então isso é muito importante. Beth, a Câmara Municipal de Três Rios aprovou ontem por unanimidade um projeto de lei que proíbe que a Prefeitura inaugure obras inacabadas, obras que ainda não estão prontas. Agora o projeto vai para a sanção ao veto do prefeito Josimar Salles. Três Rios tem esse histórico, né? Inauguraram a Praça do Céu, que hoje parece mais a Praça do Inferno. Inauguraram ela no final de 2016, né? Antes um pouquinho na campanha, a obra totalmente inacabada, e hoje está lá sendo um transtorno para os moradores, porque é um ponto onde as pessoas usam para atos promíscuos, para usos de drogas, né? É complicada ali aquela situação daquela praça. Espero que com essa lei seja sancionada pelo prefeito e que acabe este mau histórico da cidade de inaugurar obras inacabadas, que é vergonhoso, né? A pessoa, ela começa uma obra, não termina, e antes de sair do cargo ainda vai lá e inaugura a obra. Isso aí é uma vergonha. Em Paraíba do Sul, o Parque de Águas Minerais Salutares, que ficou fechado por cerca de 3 meses, reabriu as portas. E agora toda a população ali, seguindo as regras de ouro, o uso de máscara, o distanciamento social, pode usufruir das dependências do Parque de Águas Minerais Salutares. Isto é uma notícia boa, e que as pessoas utilizem o espaço com consciência para que não seja preciso ele ser fechado novamente pelas autoridades. Estas são as principais informações de Paraíba do Sul e Três Rios. Beth, é com você. Muito obrigada, Lúcio. E voltamos agora com as notícias aqui de Petrópolis. Começou nesta terça-feira a reforma de uma das principais vias da cidade. A obra na estrada União Indústria, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, teve início com intervenções no sistema de drenagem próximo ao SESI. O prefeito Bernardo Rossi esteve no local e acompanhou o trabalho. Todo o trecho, desde a Avenida Barão do Rio Branco, encontro com a Rua 13 de Maio, até Pedro do Rio, com 25 quilômetros de extensão, vai receber a revitalização, com substituição de asfalto, melhorias de drenagem, obras de contenção, entre outros serviços. No trecho onde o serviço começou, 15 homens trabalharam para fazer o redimensionamento do escoamento de águas pluviais. Manilhas de 600 milímetros estão sendo instaladas. Outros pontos ao longo da Barão também vão passar pelo mesmo procedimento, e após as intervenções de drenagem será colocada nova camada de asfalto.
As intervenções no sistema de drenagem vão ajudar a manter a conservação da estrada por mais tempo. E foi realizado nesta terça-feira serviços de higienização e desinfecção nos bairros Castrioto e também na Mosela. Mais de 700 quilômetros de ruas já foram percorridos em Petrópolis com os serviços de higienização e desinfecção. Em ruas do bairro Castrioto e da Mosela, foram realizados pelas equipes da Prefeitura e Águas do Imperador este serviço que já vem acontecendo há várias semanas. Na limpeza, houve aplicação de hipoclorito de sódio 0,5%, um tipo de alvejante que combate vírus e bactérias presentes em superfícies. O serviço é mais uma medida preventiva do governo municipal ao coronavírus, que é o vetor da Covid-19. Desde o início da pandemia, a concessionária já percorreu mais de 700 quilômetros de ruas, passando por todos os bairros da cidade, aplicando mais de 1.800.000 de litros de hipoclorito de sódio. Ontem, por exemplo, a Águas do Imperador realizou também o serviço no bairro Esperança. E junho é o mês que nós comemoramos aqui na cidade imperial a festa germânica, a cultura germânica, a festa belíssima Bauernfest. E esse ano com isolamento vai ter? Bem, a Bauernfest este ano completa 31º aniversário. Com isolamento social por causa do coronavírus, o evento será realizado online. A Prefeitura de Petrópolis anunciou ontem o apoio ao projeto que foi proposto pelos segmentos germânicos aqui do município. Vamos conferir. Danças folclóricas, shows, atividades para as crianças, história e concursos estão na programação que será pela internet de 26 a 29 de junho, feriado do Dia do Colono Alemão. Os vídeos e lives irão divulgar a história da cultura germânica na cidade imperial. A ideia foi proposta pelo Clube 29 de Junho, a Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis e o Instituto Bingen, com o objetivo de manter viva a tradição na cidade. Na programação, que vai ser transmitida pelo site oficial da Bauernfest e também pelo Facebook, os amantes da cultura germânica vão poder conhecer ainda mais as tradições que até hoje podem ser percebidas em Petrópolis. Entre as atrações estão vídeos contando a história da Bauernfest, homenagens aos descendentes dos colonos, entrevistas com os segmentos, gastronomia com receitas típicas, curiosidades da cultura alemã, sorteios e até os tradicionais concursos, como da realeza da Bauernfest. Vai lembrar que o evento também terá uma campanha de arrecadação de alimentos para doação às famílias que foram prejudicadas com a pandemia. Para o ano que vem, a Bauernfest já tem data, será de 19 de junho a 4 de julho. Eu converso agora com Raquel Mota, que é a coordenadora do Procon Petrópolis, e vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, linha branca, que começou dia 8, linha amarela, que foi agora dia 15, e principalmente na parte dela, fiscalização, porque as pessoas têm dúvidas ainda, não é isso, Raquel? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Beth? Bom dia a todos que nos assistem. Então, nós estamos fazendo não só as fiscalizações que são exclusivas do Procon em relação à verificação de preço, mas também fiscalizações junto com outras secretarias, que é a Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública e a Vigilância Sanitária também. Nessas operações, que são operações conjuntas, nós somos requisitados pelo prefeito para que a gente possa estar acompanhando e, juntamente com essas outras secretarias, verificando se os estabelecimentos estão com todos os protocolos sendo seguidos para a segurança e a saúde do consumidor. Bem, a linha branca, a fiscalização começou, foi mais tranquilo, porque eram apenas alguns segmentos. Agora, com a linha amarela, aumentou inclusive a circulação de pessoas na rua, porque abriram lojas de roupas, acessórios, calçados, e entre outros. Então, acabou aumentando esse fluxo de pessoas e também a fiscalização teve que redobrar. E no meio disso tudo, o que o Procon encontrou? As pessoas estão respeitando, têm problemas? Como está assim, a situação desses setores que retornaram na última segunda-feira? Então, Beth, nós percebemos que há muitas pessoas ainda com muitas dúvidas em relação aos procedimentos e os protocolos de higiene e segurança para o consumidor. Então, a dica que a gente dá é que a pessoa acesse o site da Prefeitura, lá estão todos os decretos, tem o Instagram também, o Facebook, onde foram colocados alguns posts específicos para cada segmento.
Então, é importante que não só o empreendedor, o comerciante ou o prestador de serviço acesse essas regras para se adaptar, como o consumidor também, porque aí ele vai poder cobrar daquele estabelecimento que siga aquelas regras. Mas, basicamente, Beth, o que a gente vem recomendando às pessoas, isso de plano para todas as linhas, é que tenha a disponibilidade de álcool gel para as pessoas, porque é importante que o consumidor, quando entra no estabelecimento, ele passe o álcool gel nas mãos, para que ele possa ter acesso, porque senão o estabelecimento tem que higienizar aquelas roupas. Então, é para segurança. Ainda que alguns estabelecimentos me ligam e falam assim, mas a pessoa às vezes se recusa a passar o álcool. Bom, isso é uma questão de colaboração. A operação Faça a Sua Parte, ela significa o seguinte, que todo mundo tem que fazer a sua parte, não só o uso de máscaras, mas também colaborar com o uso dos equipamentos que são recomendados aí para a nossa segurança. Você falou, tem gente que se recusa. Gente, como alguém pode se recusar uma proteção para ela mesma? E também, se ela veio de algum lugar contaminada, a partir do momento que passa o álcool em gel, ela entra ali e se livrou daquela contaminação e também não vai passar para ninguém. E uma outra coisa também, no momento não está podendo experimentar roupa nem calçados, não é isso? Não, não está podendo. Então, é muito importante que o consumidor combine quais são as regras de troca. Porque pela internet ele tinha o direito de arrependimento e exercia aquele direito em 7 dias. Só que agora, com esse fato, a pessoa tem que levar a roupa para casa, o calçado, enfim, experimentar e combinar essas regras de troca. Por quê? Porque ao retornar esse produto, o dono do estabelecimento também tem que fazer a higienização daquele produto que voltou, tá? Para assegurar que aquele outro comprador não vai se contaminar em caso da pessoa estar contaminada que comprou aquele produto de troca. Você falou da internet, um assunto que criou bastante polêmica, inclusive, porque me parece, eu sou leiga, mas eu como cidadã entendi que nesse período de pandemia tivemos o nosso direito retirado de desistir do produto. Sim. Algo assim. Sim, as pessoas comentando, perdemos, só nesse período, mas é um período que a gente mais está usando a internet, né? Sim, sim. Então, pode explicar um pouquinho, porque as pessoas ficaram com dúvida. Eu perdi, por que isso aconteceu? Isso é federal, não é uma coisa local nem estadual. Sim. No dia 12 de junho foi editada uma lei que ela restringe o direito do arrependimento. O direito do arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele permanece. Entretanto, para medicamentos e para produtos perecíveis, ele não está mais valendo. Então, outra dica, é necessário que você, ao comprar um medicamento pelo telefone, pela internet ou um produto perecível, combine também essas regras de troca, se o estabelecimento vai permitir que você faça a troca. Eu, particularmente, Beth, acho um retrocesso, porque nesse momento o que a gente mais precisa é ainda manter a quarentena. A gente ainda tem número de casos, né, na nossa cidade, no Brasil, no mundo. Então, hoje o lugar mais seguro ainda é a nossa casa. Por isso, quando a pessoa comprar alimentos perecíveis pela internet ou medicamentos, peça ao estabelecimento para informar quais são as regras de troca, se ele vai permitir. Eu digo que é um retrocesso, porque no caso de uma pessoa que compre um medicamento com a dosagem errada, ela fica impossibilitada de exercer o direito de arrependimento que antes ela tinha. Principalmente neste momento, né? Então, Sim. Só frisando, gente, é medicamento e alimento perecível, porque quando eu postei essa nota lá no Facebook, as pessoas ficaram desesperadas. Ai, meu Deus, eu comprei não sei o que, se eu não gostar. Então, o restante continua igual. Sim. Então, Até hoje, sim. Menos mal. Agora, a questão, linha branca, linha amarela, linha laranja, que está para acontecer. Então, ainda tem segmentos na linha laranja. Só que, às vezes, pode causar dúvidas no sentido, a gente vai dar um exemplo aqui, a pessoa tem loja de brinquedo, a outra que estava na linha amarela, brinquedo e roupa. Aquela loja abriu, eu não posso. Mas isso aí está dentro do decreto, vocês não podem fazer nada. Isso aí a pessoa tem que respeitar o decreto, é isso? É muito importante que as pessoas respeitem esse decreto, porque esse decreto está sendo toda essa retomada das atividades econômicas, elas estão sendo feitas, elaboradas através de secretarias
não só da Secretaria da Saúde, mas do planejamento, e quando elas são determinadas, os órgãos de fiscalização, eles atuam sobre aquele regramento. Então, a SSOP, quando ela tem as suas situações de estabelecimento que está aberto, que não estava dentro daquela linha, a pessoa ela acaba sendo solicitado ao fechamento daquele estabelecimento, como foi o caso de algumas lojas aqui na cidade. O PROCON intervém nessas situações, eu acho que é muito importante a gente esclarecer, Beth, porque existem algumas informações de lives, de outras coisas que são passadas para a população em relação ao PROCON. O PROCON intervém quando o consumidor é colocado a risco a saúde dela, como foi o caso da boate, em que a gente teve que intervir e interditar, porque aqueles consumidores, primeiro que aquele estabelecimento não estava autorizado, então a SSOP estava conosco naquela operação. Segundo, que a vida dos consumidores estava sendo colocada em risco no fato de que aquelas pessoas estavam todas aglomeradas, que não tinham autorização, sem o uso de máscaras e equipamentos. Então, o PROCON, ele zela pelos direitos do consumidor e pela vida do consumidor. Então, na verdade, a fiscalização ali não é para atrapalhar, e como muita gente acha, o funcionamento do mercado, é para preservar os direitos do consumidor. Então, a fiscalização benéfica, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, deixar isso claro, porque as fiscalizações são diferentes. E nós utilizamos até um uniforme, eu acho que é importante colocar isso para a população também. Nós utilizamos um uniforme preto com a logo do PROCON. Então, quando o consumidor, o cidadão petropolitano, observar algumas operações conjuntas, o PROCON só age dentro das suas competências, que é a defesa do consumidor. Em relação às questões de ambulantes, em relação aos empreendimentos que estão abertos, que não poderiam estar, esses são acionados pela Vigilância Sanitária e pela SSOP. E o PROCON na defesa daquilo que já está aberto, e nós estamos verificando os protocolos que estão sendo utilizados para a proteção da saúde do consumidor e para que a gente evite o contágio. É verdade. Você falou em relação a algumas pessoas que postam nas redes, então vou deixar bem claro aqui, espero que você que esteja me assistindo, ou na TV, ou no celular, ou no computador, ou aqui, ou no Rio, em qualquer lugar, isso vale para o mundo inteiro. Qualquer um tem direito de expressão, pode postar o que quiser nas redes sociais, né? Quando for opinião, o que quiser. Porque a gente tem visto aí que tem pessoas fazendo ameaças. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, quando a gente fala em opinião, é expressão de liberdade. Então, você não concorda, está contrariado, ok, você é livre, você pode colocar, mas não quer dizer que seja verdade. Então, a orientação é aqui. Se você tem dúvida, a pessoa A postou contra qualquer órgão, seja o PROCON ou qualquer outro, você vai nas redes sociais deste órgão ou vai no site da prefeitura da sua cidade e procura saber se realmente procede. Porque nem sempre o que está postado ali é verdade. Pode ser, a pessoa pode ter uma prova, olha, eu tenho a prova que um fiscal chegou aqui e me distratou, tem um vídeo da câmera de segurança, eu tenho testemunho, é diferente. Não só porque você não gostou do que foi feito, aí quer que seja verdade. Então, com as redes sociais, o mundo inteiro, infelizmente, a gente passa por isso, as pessoas postam o que elas quiserem. Agora, não tome como verdade. Então, se alguém postou alguma coisa da Secretaria A, B ou C, vá na página, vá nas redes sociais ou entre em contato com estas secretarias para você ter uma informação séria. Ou então assista um programa que faça o trabalho direito, porque hoje em dia, com rede social, todo mundo, né, faz o que quiser e vira uma grande bagunça, fica uma grande confusão e a pessoa não sabe o que é realmente uma denúncia, o que é, às vezes a pessoa não tem que fazer, vai para a rede social falar de A, B ou C, e o que procede ou não. Sim. Por isso que eu fiz questão da gente ter esse papo aqui, porque além do programa, a gente vai postar também essa conversa nas redes sociais para que as pessoas que realmente querem ter uma informação que elas tenham. Porque eu fico apavorada, porque eu vejo cada absurdo, sabe, nas redes sociais, e as pessoas, às vezes,
não é nem por mal, mas assiste ali, está em casa e toma aquilo como verdade e não procura a informação correta, que está aberta aí nas redes sociais de todas as secretarias. Exatamente, Beth, e é muito sério porque a Constituição, ela determina que qualquer um pode falar o que pensa, desde que ela seja verdade, porque atribuir uma conduta a alguém que não foi praticada é crime. Então, eu acho, Beth, eu te parabenizo por esse espaço, o teu programa é super esclarecedor. Eu acho que a população ela precisa estar atenta mesmo, e você abrir espaço para que a gente possa estar não só passando a informação correta, mas orientando a população, eu acho fundamental. Eu parabenizo o seu programa e de você estar dando espaço também para o PROCON, não só para passar essas informações, né, para a população, mas também para trazer aí algumas outras novidades, como a gente falou aí, que outras linhas vão estar sendo futuramente agora, estão sendo estudadas, né? O prefeito está tomando o cuidado. Ontem mesmo nós falamos numa live sobre um balanço que ele estava fazendo, participamos com outras secretarias também. E o que a gente está fazendo, Beth, eu acho que é muito importante a gente esclarecer que os médicos estão nos hospitais para cuidar da saúde das pessoas, para que elas retornem nesse momento. Eu digo dos doentes de Covid. E a fiscalização, e aí eu posso dizer que todas as fiscalizações, no sentido geral, dentro das suas competências, que fiquem bem claro, e o PROCON, nós estamos zelando pela vida do consumidor, para que esse consumidor não se contamine, porque é isso que a gente precisa neste momento, é isso que a gente quer, a gente precisa do cuidado e estamos zelando pela vida do consumidor. Isso é importantíssimo, Raquel. Muito obrigada. Fica aberta aqui Obrigada. O PROCON, todos os órgãos. E as pessoas, eu sempre deixo espaço aberto. Todos os dias eu sou procurada por várias pessoas. Elas me procuram lá no Facebook, no Instagram. E eu sempre falo, pessoal, eu quero fazer denúncia. A primeira coisa que eu pergunto, assunto, tá? Você tem foto, tem vídeo, tem documento? Se for uma denúncia séria, eu vou juntar isso tudo, vou apurar e você tem todo o espaço. Agora, aquela denúncia que a pessoa só quer falar por falar, aí que faça na sua rede social, e mesmo assim tem que depois entender as consequências, porque uma coisa é da opinião, outra coisa é acusar. E hoje em dia as pessoas acusam todo mundo de tudo, né? A gente está vivendo isso nacionalmente. Sim. Né? O STF está vivendo isso com pessoas descompensadas, Exatamente. fazendo o que está fazendo, mas as consequências têm que vir, né? Não pode ser uma terra sem lei a internet. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado e é importante para o consumidor também saber de fato a origem daquela informação. Se a informação para o consumidor, e eu acho que os canais de comunicação são importantíssimos, porque quando você dá a informação para o consumidor e ele adquire, ele toma poder para ele ir correr atrás dos seus direitos, né? Defender os seus direitos. Então, parabenizo vocês mais uma vez e também deixar um recadinho, Beth, Sim, que os nossos atendimentos presenciais estão suspensos, mas nós estamos atendendo casos de urgência e todos os outros também podem ser tratados através dos nossos canais. Nós temos canais de WhatsApp, telefone, que depois eu sei que você vai disponibilizar. Não, já está aí na tela, o pessoal já está vendo. Ótimo. Já vai anotando. E-mail também. Então, o PROCON está fazendo esse atendimento e os casos de urgência, de serviços essenciais, nós estamos aqui atendendo hoje de urgência, tá? Urgência são das atividades essenciais. Água, luz, telefone, entre outros, tá? Muito obrigada, Raquel. Eu te agradeço. Bem, e já que a linha amarela voltou, com ela as lojas de móveis abriram, então a loja que você conhece e confia, Caminhada Móveis. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. E hoje, quarta-feira, continuamos aqui com uma série de vídeos que a psicóloga Leandra Iglesias preparou para você acompanhar, porque são assuntos bem relevantes e bem presentes na vida de muitas famílias, que é o consumo de
tabaco, drogas lícitas e ilícitas, enfim, é um assunto interessantíssimo. Ela começou na segunda-feira e vai seguir até a próxima sexta-feira. Vamos conferir. Olá, a Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas vem atuando de forma remota, oferecendo informações, orientações de utilidade pública há 3 meses em toda a mídia local, seja na imprensa, escrita, televisiva ou falada. Essas orientações são acerca da saúde mental e dos transtornos mentais, o uso de álcool e outras drogas, algumas dicas para lidar com essas dificuldades, identificar e cuidar e tratar dos sintomas que foram observados e também disponibilizar a orientação e o suporte emocional à população nesse momento de pandemia. Eu já falei aqui das dicas sobre a respiração, o mindfulness e o relaxamento, porque a ideia era preparar o ouvinte, o telespectador, para que ele se observe, comece a exercitar e que eu pudesse em seguida trazer as informações acerca dos transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, o estresse, o burnout, a fobia, o suicídio, tudo que eu já falei aqui. Então, na minha cabeça, a sequência para a participação nesse programa tão especial, tão importante para mim, que é o programa original da Beth de Oliveira, seria assim, bom, primeiro eu preparo o povo, né, para ouvir o que eu tenho a dizer, porque ele vai se identificar com alguns sintomas dos transtornos mentais que eu abordei aqui. Então, eu ensino ele a respirar, eu ensino ele a meditar, ensino a relaxar, ensino que nós devemos ter um comando sobre o nosso cérebro e não o cérebro sobre nós, tendo em vista que somos emoção o tempo inteiro e essas emoções são manifestadas no nosso comportamento, não é? Aquilo que nós observamos e aquilo que nós não conseguimos observar, não conseguimos identificar e que aí precisa de uma assessoria. E nessa assessoria entra os serviços de psicologia, entra a psicoterapia e muitas vezes a necessidade do uso da medicação, como eu já falei aqui, por conta de todo o desequilíbrio das substâncias do nosso cérebro que se desestruturam, né, se alteram quando estamos sob fortes emoções ou quando realmente já tem uma patologia instaurada. Então, a Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas elaborou uma cartilha. Nessa cartilha, eu falo sobre todas as coisas que eu tenho falado aqui. É uma cartilha numa linguagem simples, numa linguagem acessível à compreensão da população, onde eu falo sobre esses transtornos mentais e sobre o manejo do uso de álcool e drogas nesse momento de pandemia. A Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, ela nasceu, era muito incipiente, se é que eu posso dizer assim, e ela nasceu desse meu forte desejo de ampliar e de repassar, replicar o conhecimento, que a mim não me cabe reter conhecimento, ao contrário. Então, como vocês veem ali acima, a logomarca da Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas, qual foi a minha intenção? Eu sou esse beija-flor pequena, que leva no bico a minha gota de cura, de cuidado, de orientação, de compaixão, de amor pelo portador de transtorno mental e pelo usuário problemático e dependente de álcool, outras drogas e outras compulsões, seja sexo, seja jogo, seja alimentação, enfim. Então eu sou esse beija-flor e eu queria alguma coisa que pudesse, sem dúvida nenhuma, sozinha nós não conseguimos nada, então que houvesse a participação dessa rede. Como eu percebi que a rede é afetiva, eu idealizei uma teia, mas uma teia que o beija-flor não fique preso, porque eu preciso voar para fazer as parcerias. A coordenadoria precisa realmente tecer essa rede, não é?
com a participação de toda a sociedade, porque a temática de álcool e outras drogas é de responsabilidade compartilhada, diz respeito a todos nós. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a ONU em pesquisa em 2015, aqui toda e qualquer família brasileira possui de 1 a 2 membros direto ou indiretamente relacionados com a problemática do uso de álcool e outras drogas, e quando eu digo isso, vocês já sabem que é o uso abusivo, e é o uso que de abusivo se torna dependência com muita rapidez. Então prestem atenção nesse momento de pandemia e de isolamento que ainda não acabou. Ontem o prefeito fez uma live excelente com todo o secretariado, a secretária Fabiola Eck, que com muito esmero está se dedicando intensamente à temática que hoje assola toda a humanidade, que é a contaminação do novo Covid-19. Então ainda não acabou, vamos seguir as orientações. Petrópolis está bem diante até as cidades das imediações e do estado do Rio de Janeiro como um todo, exatamente porque a gente está conseguindo seguir as orientações e, claro, o prefeito de parabéns com uma equipe muito competente. Então, temos que continuar fazendo a nossa parte. Só saia se necessário e continuemos seguindo as orientações. Muito obrigada, Leandra, e voltamos agora com as notícias aqui no programa original. O prefeito Bernardo Rossi realizou uma vistoria no atendimento de pacientes com coronavírus na UPA Vermelha. A unidade fica no bairro Cascatinha. Foi recentemente transformada para internação exclusiva de infectados com a Covid-19. O prefeito Bernardo Rossi esteve na manhã desta terça-feira na UPA de Cascatinha, que é a UPA Vermelha, para verificar o atendimento realizado aos pacientes contaminados pelo coronavírus na cidade. O local interna exclusivamente pacientes com a doença provenientes de outros pontos de atendimento do município. A UPA disponibiliza até o momento 20 leitos de unidade de terapia intensiva totalmente equipados para compor os leitos de retaguarda contra a Covid-19. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre, e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá! Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.